Ah, Eu agradeço muito, né, a Lili pelo convite. Como ela disse, né, eu vou até passar aqui o slide já, que ela já me apresentou. Deixa eu ver aqui. Eu sou professora, né, da Rede Municipal de São Paulo e graduada em Análise do Comportamento Aplicada e estou fazendo a pós de Educação Especial agora. Fiz Pedagogia e Letras, né, sou professora de inglês e português na rede. E mãe do Bernardo, que hoje tem 4 anos, né? Foi diagnosticado com TEA, né? E necessidades complexas de comunicação. Isso a gente vai ver um pouquinho depois o que significa. E o Pedro, de 10 anos, né? Então, tem uns Instagrams que eu tenho falando um pouquinho da minha jornada com o B, no Mamãe Behaviorista. O vídeo modelação é um pouquinho do Pedro, atuando lá para auxiliar crianças também, com vídeo modelação. E o PBE.educ, que eu fiz uma parceria com a Flor. A gente não está postando muita coisa, porque tem muitas coisas acontecendo, né, no momento, mas a gente coloca lá algumas coisinhas sobre educação. Então, o que é CAA, né? CA significa comunicação aumentativa e alternativa, e são ferramentas e estratégias que podem complementar a fala, né? Então, pode ser apoiada, usada, usando algum tipo de ferramenta, que pode ser imagens, né? Que é o que é mais usado, ou não apoiada, né? Então, pode não ter nenhuma ferramenta. Então, línguas de sinais, gestos, essa é a não apoiada. A verdade é que todos nós usamos CAA. Eu tirei um post do Comunicateia Paz, que eu gosto muito. Eles dão bastante informações sobre CAA, bastante materiais eles divulgam, então acho bem importante. Então, no dia a dia, nós enviamos mensagens de textos, nós digitamos, escrevemos, usamos gestos, ferramentas adicionais, como dispositivos de comunicação, livros, aplicativos, podem proporcionar um meio de comunicação para os indivíduos que não falam, né? Porque a fala nem sempre é o principal modo de comunicação. Vou passar aqui. E por que usar CA, né? Por que nós falamos de CA? Cerca de 8 a cada 1.000 pessoas precisarão de CA em algum momento da vida. Né? Desse total, apenas 5% terão acesso a recursos e serviços em CA. Então, estamos falando de pessoas que podem ter AVCs, afasias, neurodesenvolvimentos atípicos, deficiências que tem um escopo, assim, tem muita coisa relacionada que a pessoa vai poder usar CAA na vida dela. Então, aqui eu coloquei alguns mitos, né? Que muita gente fala, precisa ter pré-requisito para usar CAA, vai atrapalhar na fala, né? Então, eu ouvi muito isso com o B. Não, vamos esperar um pouquinho, porque vai atrapalhar na fala. Então, eu ficava meio em dúvida mesmo, né? Médicos falando. E eu atrasei bastante esse início por conta disso, porque a gente ficava tentando um desenvolvimento da fala que tem acontecido agora, depois que eu estou usando a CAA, né? Precisa começar com fotos, né? É outro mito que muita gente fala. Ah, não, a criança não vai entender. Então, assim, vou explicar um pouquinho, né, do que é a comunicação por símbolos. E essa questão de fotos, a gente conversou até no grupo sobre isso. Você não precisa começar com fotos na CA, né? Você pode começar já diretamente usando os símbolos, é até mais indicado. Fotos a gente pode usar, né? Rotina, pistas visuais para criança, mas isso é outra coisa. A CA é uma forma da criança se comunicar. Então, a gente não indica que use fotos para os símbolos, né? Por exemplo, a palavra eu, vamos, né? Você não vai usar fotos. Você pode usar foto da mãe, da criança, de um ambiente que você não tem a figura, de uma comida que só aquela comida que ela come, sei lá, o arroz com brócolis, e aí você não tem, aí você pode tirar uma foto, aí nesses casos sim. É a última alternativa, né? Então, muita gente fala assim, não vai falar mesmo, tá lá com 11 anos, vamos à CAA. Não, a CAA, inclusive, em vários países, ela é indicada a partir de 1 ano e 8 meses. Então, se a criança não está fazendo balbucio, se a criança já não está fazendo aquelas
fases esperadas, né, da fala, eles já intervêm com a comunicação alternativa. Apenas para não falantes. Também é outro mito, né? Muita gente fala e usa a comunicação alternativa. Inclusive para, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de dar palestras e prefere usar a comunicação alternativa ao invés de falar, né? De se pronunciar por meio da fala. Ah, ele é muito jovem para usar, ou ele é muito velho para usar. Então sempre tem isso, né? Ah, não, muito idoso não vai aprender. Todos esses quesitos aqui são mitos, tá? Todo mundo pode usar CA. Precisa começar com poucos símbolos? Não necessariamente. Então, esses são mitos, né, que eu gostaria de colocar já, para a gente poder discutir um pouquinho hoje. A CA, ela tem evidências científicas, né? Então, tem vários artigos falando da falta de pré-requisito, né? Que não precisa de pré-requisito. E isso, sim, eu não coloquei todos porque tem muita coisa aí que você pode pesquisar. Eu vou colocar aqui os termos que vocês podem pesquisar. Peraí, não é nesse slide, daqui a pouquinho vai passar. E ela é uma comunicação multimodal. Então, nós podemos usar gestos, vocalizações, símbolos, a escrita, comportamentos. Tudo isso é CAA. Então, você manda um emoji para o seu amigo, você faz um gesto. Tudo isso é comunicação multimodal. São várias formas de comunicação. Então, os termos, né? Então, aqui eu coloquei para vocês pesquisarem, se quiser ver artigos. Então, esses termos são usados, né? CA, ou comunicação alternativa só. CAA, comunicação alternativa e aumentativa, ou comunicação aumentativa alternativa, não necessariamente tem uma ordem. CSA, comunicação suplementar alternativa. E todos esses termos servem para descrever o mesmo conjunto de recursos, técnicas, estratégias. Podem ser usados para realizar pesquisas nos dados em bancos científicos. Terminologias. As palavras que mais usa-se na CA. Falante e não falante, né? Então, a comunidade autista, né, principalmente, luta para que sejam usados esses termos. Então, falante e não falante, porque a gente fica aqui naquela questão, verbal, não verbal. Então, falante e não falante. A pessoa fala ou não fala, pessoa com necessidade complexa de comunicação, né? Então, é uma pessoa que ela tem a necessidade de um apoio, como se fosse uma muleta para ela se comunicar, né? Então, a gente até brinca que muitas escolas falam, não pode, não entra tablet aqui. E isso, assim, é uma falta de acessibilidade, porque o tablet para a criança se comunicar é como se fosse a cadeira de rodas, né? Como se fosse, um apoio que a criança necessita para se comunicar. Então, esses termos são importantes da gente falar. Sistema robusto de comunicação, outro termo usado. Possuem core words, né? Que são palavras essenciais, que eu vou falar vou mostrar aqui no slide. E um alfabeto, né, na composição dele. Então, tem só as palavras essenciais, então não é um sistema robusto. Um sistema robusto, ele tem toda uma sintaxe, vamos dizer assim. Tem o sujeito, tem verbos, tem várias funções comunicativas nele, e ele tem um alfabeto. Eles são projetados de forma personalizada para o usuário, pode ser de alta ou baixa tecnologia, que a gente vai ver daqui a pouco o que significa. As core words são palavras de alta frequência, né? Que, como eu disse, tem várias funções comunicativas, podem expressar pedidos, podem expressar emoções, podem expressar comentários, enfim, tem várias funções. Pictogramas, né? Então, o que são pictogramas? São símbolos. A gente estava discutindo um pouquinho no grupo isso, que tem várias bibliotecas de símbolos. Começou com o Bliss, né? O Bliss, até o Ale falou, é o pai de todos. O Bliss é esse símbolo aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui eu mexer no mouse, mas é esse aqui, árvore, flor, parque. Então, acho que foi em 1971 que ele foi criado, né, para a comunicação das pessoas por símbolos, e ele foi o inovador lá, né? Então, o pessoal começou a usar e ele trouxe vários outros que a gente vê hoje, ó. Então, hoje a gente tem também
PCS também, que veio depois, né? Um dos mais famosos. Symbol Sticks, esse daqui, eu gosto muito desse Symbol Sticks, acho ele bem bonitinho, eu coloquei no do meu filho esse. Mas, às vezes, a gente não acha sempre, né, todos os símbolos que a gente quer num tipo só. Então, por exemplo, às vezes você quer colocar todos os símbolos no Symbol Sticks, que é o ideal, porque a criança se acostuma com aquele símbolo. Mas eu estava conversando com uma amiga e a gente falou, nossa, às vezes não tem no Symbol Sticks, né? Então, eu tenho que usar, às vezes, do PCS, o Widget e o Arasaki e outros símbolos, né? O ideal é você sempre manter o mesmo padrão para a criança se acostumar com aquele, ou a pessoa, né? Eu falo criança porque eu tenho uma em casa, então é esse vocabulário. Então, aqui tem o Symbol Sticks, PCS, tem o widget aqui. O Arasaki é o mais utilizado, por quê? Porque ele é grátis. Então, a biblioteca de símbolos do Arasaki, se você colocar no Google Arasaki, você vai entrar num site e você consegue pegar esses símbolos. Então, é o mais utilizado. O pessoal fala, não gosto, tá? Mas esse é o mais utilizado por isso, porque ele é gratuito. Terminologias. Então, tem o POD, que o pessoal fala bastante, né? São pranchas dinâmicas de organização pragmática. São pranchas que podem ser usadas também para comunicação. Tem a grade, que é a quantidade de símbolos numa tela, numa página do sistema de comunicação. Tem a prancha de comunicação, que é um conjunto de símbolos organizados. Então, isso tudo eu vou mostrar aqui para vocês. O que a CAA ela propõe? Ela propõe uma acessibilidade. Então, essa acessibilidade ela é de comunicação, ela é sensorial, física e motora. Então, todos os sistemas de comunicação precisam ser acessíveis ao usuário. Então, por exemplo, se o meu usuário ele não consegue tocar, ele tem alguma paralisia motora, ele não consegue apontar. Então, eu preciso fazer um sistema que esse usuário consiga se comunicar comigo de outra maneira que não apontar. Então, por exemplo, pelo acesso guiado pelo olhar, né? E outras formas para garantir essa acessibilidade dele. Tem uma barra aqui me atrapalhando a ler. Acho que está atrapalhando todo mundo, né? Mas tudo bem. Então, ela é uma tecnologia assistiva, é TA só, não sei porque tá esse A mais aqui. E ela gera acessibilidade. Então, ela elimina barreiras que dificultam o acesso da pessoa com deficiência aos seus direitos, né? Então, tem leis que garantem que a CA pode ser usada na escola, em todos os lugares da sociedade, né? Isso significa que você está dando um protagonismo para aquela pessoa. A tecnologia assistiva torna a vida das pessoas sem deficiência mais práticas, né? Porque a gente pode até ver, a gente manda um símbolo pelo WhatsApp e consegue expressar melhor o que a gente quer comunicar. E então fica muito mais prático para a gente. Agora, para a pessoa com deficiência, não é nem praticidade, é possível. Então, é um acesso possível. Então, ela é muito importante de ser pensada, principalmente, eu falando aqui para os professores, no ambiente escolar. Por exemplo, essa imagem tem uma barreira atitudinal aqui, porque tem a rampa de acesso e tem a escada. A pessoa fala, você poderia, por favor, limpar a rampa? E aí o rapaz diz, todas essas crianças estão esperando eu limpar a escada. Quando eu acabar, eu limpo a rampa para você. Só que, se você limpar a rampa, todos poderão passar, porque as outras crianças podem passar pela rampa também. Então, às vezes, a gente tem os recursos, só que a gente não tem a atitude da inclusão. Então, muitas vezes acontece isso no ambiente escolar, eu percebo que, às vezes, a gente tem um recurso lá, a gente tem uma plastificadora ou algo que dá para fazer, só que muitas atitudes nossas não são inclusivas, né? A gente não consegue transformar em atitudes. E isso não é culpa, não estou culpando ninguém, assim, eu estou dizendo que essas atitudes, elas precisam ser repensadas, né? A gente precisa estudar e saber quais atitudes tomar, que é esse, acho que é o maior empecilho da inclusão. E aqui tem alguns exemplos de CAA de baixa tecnologia, média tecnologia e alta tecnologia, que eu tinha falado lá no slide bem no comecinho. Então, a CAA ela pode ser de baixa tecnologia, que não é usada a tecnologia praticamente, são folhas encadernadas,
ou plastificadas, que a pessoa pode usar. Média tecnologia pode ser botões programados para falar, ou dispositivos que não exigem tanta tecnologia assim, né, como um tablet, por exemplo, né, que é considerado alta tecnologia. O ideal é que, dependendo do perfil da pessoa, ela pudesse ter todos os tipos, por exemplo, a baixa e a alta, né? Porque a alta tecnologia deixa muita gente na mão, né? Às vezes quebra, às vezes descarrega, e aí a pessoa vai se comunicar como, né? Então, às vezes até traz comportamentos interferentes por conta disso. E o que são sistemas de CA, né? Os sistemas podem ser robustos e não robustos. Então, os sistemas robustos, como eu disse anteriormente, eles usam core words, palavras de alta frequência, né? Palavras que a família, que as pessoas usam mais ali. Pode ser. Geralmente, tem estudo já falando que as palavras essenciais, elas têm um número de palavras essenciais, que é vamos, quer, são verbos que mais usamos na língua portuguesa. Então, elas têm essas palavras, têm o alfabeto, porque nem sempre vai ter lá disponível a figura para a pessoa, então a gente supõe também que a pessoa pode comunicar usando o alfabeto, claro, se ela for alfabetizada, né? Se ela souber, se ela tiver esse contato, né, com a língua. E elas são personalizadas, eles são personalizados, esses sistemas robustos. Eles vão de acordo com as características e necessidades realmente que o usuário tem, né? Pode ser de alta ou baixa tecnologia. Exemplos de sistemas robustos: LAMP, POD, Core First, Flipbook, SuperCore, sistemas criados em Core Words no geral. Eu vou mostrar um pouquinho deles, da imagem deles daqui a pouquinho. E os sistemas não robustos, eles usam muitos substantivos, né? Nomes, mais nomes, né? Do que verbos e palavras que são de alta frequência. E às vezes eles acabam restringindo o desenvolvimento de algumas funções comunicativas. Então, eles não costumam ser personalizados para a característica do usuário. Ele pode também ser em alta ou baixa tecnologia, e alguns exemplos dos sistemas não robustos são o PECs, o PC, que é o Picture Cards, o Matraquinha. Na escola que eu trabalho tem tablets com Matraquinha, acho que tem o Let Me Talk também, que são de alta tecnologia, estão instalados lá, só que eles mostram palavras isoladas, né? Se você pode clicar lá em roupas, alimentos, né? São palavras isoladas para comunicação. Então, aqui tem um exemplo de flipbooks, que eu acho que são um dos mais acessíveis para o sistema robusto, né? Então, estão vendo aqui, ó, a mãozinha. A ideia é o usuário se comunicar apontando símbolos e deixa eu ver se vai passar o vídeo, se dá o áudio. Vocês conseguem ouvir? Sim, sim, consigo ouvir. Não, tá bem baixinho. Tá bem baixinho? Ver se eu consigo aumentar aqui no meu computador. Você Mas eu acho compartilhou com que som, Camila? compartilhei. Tá. Dá para ouvir alguma coisa ou a Mônica falou, né, que tá bem baixinho? Peraí. Eu não tô ouvindo nada, só a Tá. imagem mesmo, mas tá bom. Tá, não na verdade, assim, eu vou falando aqui, então, porque acho que nem Perfeito. precisa do áudio. Esses sistemas robustos, eles são... esse daqui é o de baixa tecnologia, porque ele é impresso, e aí dá para ter essa folha maior aqui, que são as palavras essenciais, né, as palavras mais usadas na língua, de alta frequência. Eu, você, quero, abre, coloca.
deixa eu parar aqui, que para mim eu estou ouvindo. São pronomes, são palavras que a gente usa no nosso contexto diário, são muito usadas. Não, bem, né? Então, aqui nessa parte ficam as core words, as palavras essenciais. E aqui em cima, nessas abinhas, são as palavras acessório. Então, essas são, como elas são usadas com muita frequência, são usadas 80% assim no nosso cotidiano. E essas daqui são 20%. Então, elas são colocadas aqui para não mudar de lugar, elas ficam aqui, porque fica mais fácil do usuário se comunicar com elas. E aqui são as palavras acessório, né? Então, a gente pode colocar aqui perguntas, algo a dizer, pessoas, mais ações, e tem vários... esse flipbook, ele está disponível para reprodução, para vocês imprimirem e adaptarem para cada usuário. Então, lá vai ter o arquivo do Flipbook, e vocês podem colocar as pessoas que a pessoa com necessidade complexa de comunicação tem contato, né? Os verbos mais usados, então dá para modificar. E aqui acho que tem uma demonstração dela fazendo uma leitura compartilhada. Como não dá para ouvir, eu vou falar o que ela fez aqui. Ela trabalhou na escola uma leitura e ela marcou aqui no flipbook da pessoa as palavras que ela ia contar, usar para contar essa história. Então, a criança poderia acompanhar a história junto com as imagens que ela estava apontando. Isso eu acho que ela fez na sala de recurso. E aqui tem o exemplo de sistemas não robustos, né? Que é uma traquinha, que eu falei, que acho que muitos professores vão saber desse daqui, quem viu os tablets novos aí, tem instalado, e uma pasta do PEX. Então, aqui, como ela disse lá no vídeo, só que não falou muito, né, porque não dá para ouvir, eu vou ler para vocês. Os sistemas robustos de comunicação, eles possuem as core words, o alfabeto, e eles possuem 80% do que falamos. Então, isso permite uma sobrecarga menor na memória de trabalho da pessoa. Então, ela se concentra mais na mensagem que ela quer passar, ao invés de ela ficar procurando aquilo que ela quer falar. Por quê? Porque as palavras que são mais usadas já estão disponíveis ali para ela. Esse é o conceito de core words, das palavras essenciais. Então, as palavras essenciais ficam lá na frente, né? Você deixa disponíveis sempre para a pessoa ter o menos esforço possível. Então, eu vou mostrar mais ou menos como que funciona o esforço, vou fazer uma brincadeira daqui a pouquinho com vocês. Para que servem essas pranchas de comunicação? A gente se comunica para quê? Né? A gente cumprimenta, faz saudações, maneiras sociais de interagir, né? Que legal, sei lá, fazer comentários, pedir informações, dar informações, fazer relatos do que aconteceu. Então, às vezes, você quer saber o que aconteceu na escola, seu filho não fala, e ele pode te dar essas informações. Solicitar ações. Eu quero fazer mais, eu quero sair, eu quero brincar. Solicitar objetos, né, que são os substantivos. Solicitar a atenção da pessoa. Então, você pode ensinar a criança a te chamar, né? Você pode colocar lá a palavra professora, você pode colocar mãe. Expressar emoção, recusar, protestar, fazer negociações, fazer comentários, contar piadas, expressar humor, contar histórias. Tudo isso são funções comunicativas. E a ideia é que a gente coloque nesses sistemas todas essas funções comunicativas para a pessoa conseguir se expressar o máximo possível, né? Para a gente entender o máximo possível do que aquela pessoa quer nos comunicar. Então, o que são as palavras essenciais? Elas são palavras que mais utilizamos. Então, o que eu dou uma dica aqui para a sala de aula? Que a gente anote as palavras que a gente mais usa. Então, no dia a dia, se você quiser fazer uma prancha para a sala de aula, eu acho legal você anotar, né? O que você mais usa lá com as crianças? O que você mais usa com os adultos quando você dá aula? Olha, de repente, vira a página, ou vamos sair, vamos entrar, vamos ler. Então, essas palavras, elas têm que estar sempre disponíveis ali, porque são as palavras que a criança e o estudante, na verdade, né, ele vai mais utilizar e mais vai ver
os símbolos. Então, aqui a brincadeirinha, né? Por exemplo, esse teclado aqui, eu queria que vocês olhassem para ele e que vocês escrevessem o nome de vocês, só o primeiro nome. Escreve aí na cabeça mesmo. Vê mais ou menos quantos segundos vocês levam para escrever o nome de vocês aí. Tenta contar e escrever ao mesmo tempo. 5 segundos? 5 2, 3. segundos. 2, 3 segundos. É. Esse é o nosso teclado aí do computador, né? Quem está no computador pode ver. É o teclado que a gente usa para teclar no WhatsApp, né? Até hoje eu estava conversando com algumas amigas e a gente estava falando, e o que é perto do P? Porque no alfabeto né? P, que na ordem alfabética é A, B, C. O P é perto da letra Q, mas aqui nesse não. A gente chama de QWERTY esse teclado, porque é QWERTY aqui, ó, o início dele. Então, QWERTY, nesse teclado que nós estamos acostumados, 5 segundos. Então, 5 segundos, 3, alguns levam um pouquinho mais, outros menos. Agora nesse. Escreve seu nome aí e vê quantos segundos. Escreveram? Esse aí complica. Demorei 10 segundos. Demorou 10 ali. Não achava o N. Exatamente. Então, assim, por que a gente fala de sempre manter as palavras no mesmo lugar? Imagina o estresse para a pessoa achar aquela palavra que ela quer comunicar. Porque quando a gente quer comunicar, a gente fica nervoso, a gente quer falar. Inclusive, muitos comportamentos interferentes, que muita gente chama de comportamento problema, acontece porque a pessoa não consegue comunicar o que ela quer. Então, imagina se você dá um sistema para ela e as imagens mudam o tempo inteiro, ou, sei lá, perde, ou você não acha facilmente, né, que nem numa traquinha, por exemplo. Até a criança formar uma frase ali, meu Deus, acabou. A criança já desistiu, porque é muito difícil de encontrar. Então, é mais simples, assim, da gente que está criando um sistema para pessoas se comunicar, a gente simplificar para ela do que a gente ficar complicando mais ainda. E o que a gente vai fazer com esse sistema? Tá, eu estou lá com a prancha de comunicação e eu vou fazer a modelagem, que em CA significa dar um modelo de como usar. Você vai mostrar todas as palavras, todas não, né? Você vai mostrar as palavras-alvo, você vai escolher algumas palavras para ensinar para aquela criança daquela prancha inteira, por exemplo, e aí você vai mostrar para ela falando junto. Então, por exemplo, eu quero sair, e você vai mostrar a palavra junto. Vou dar alguns exemplos aqui também. Os principais objetivos da modelagem é não exigir resposta da criança, não ficar, você quer sair? Mostra aqui para mim que você quer sair, né? Não precisa ficar exigindo resposta da criança. A pessoa já tem dificuldade de se comunicar. Então, se você ficar exigindo resposta, ela não vai querer nem ficar com você perto, né? Porque a pessoa que tem necessidade complexa de comunicação, ela já precisa desse apoio. Então, esse apoio ele tem que ser agradável para ela, né? A gente tem que transformar em algo que seja amigo dela. Então, nós não vamos exigir que ela responda coisas, não vamos ficar perguntando para ela responder, né? É como se fosse uma imersão em símbolos. Você vai falar, você vai mostrar para ela o que você está falando. Por quê? Porque a maioria, grande parte das pessoas que têm desenvolvimento atípico, né, principalmente no TEA, elas têm dificuldades de compreender o que estão falando. Então, elas têm, às vezes, atrasos do processamento auditivo. Então, às vezes, o que ela não consegue compreender ouvindo, ela consegue compreender vendo. Acho que alguém abriu o microfone. Então, a comunicação, o princípio da CAA é que a comunicação ela é uma conexão que você está fazendo com aquela pessoa. Ela não é uma demanda, né? Eu quero que você comunique comigo. Não. Tem que ser aos poucos. É como se você estivesse ensinando um bebê a falar.
você vai falando com ele vai prestando atenção, ele vai se envolvendo com você. E aí você não está exigindo dele, né? No começo ele vai chorar, no começo ele vai se jogar, e aos poucos ele vai entendendo aquela forma de comunicar, né? Então, muitas crianças com TEA, a gente estava discutindo entre mães isso também, elas têm algumas formas de se comunicar que a gente não percebe. Então, às vezes a criança já viu o dispositivo, já olhou, fez aquela olhadinha assim de tão rápida que você nem percebeu. E isso é muito sutil, né? Eu acho que mães conseguem perceber muito como a criança presta atenção nas coisas ou não, mas professores às vezes não conseguem ter esse feeling, né? Porque a gente está ali com a criança naquele momento. Então, acho que a ideia é a gente modelar, a criança não precisa estar olhando necessariamente, né? Vamos modelar em momentos que ela está engajada em alguma atividade, claro, com a. Ela está mais calma, né? Você não vai ficar modelando se a criança está lá no meio do fogo. Você vai modelar, às vezes ela não está nem aí para você, mas eu acho que em atividades é muito legal mostrar para ela os símbolos. Olha, vamos ler. E aí você mostra lá o símbolo para ela. Vamos escrever. Agora nós vamos sair. Então, essas formas assim de você mostrar para a criança, ela não precisa estar olhando, porque a criança com TEA, muitas vezes ela nem vai querer olhar mesmo para você, né? Mas muitas vezes ela está prestando atenção sem olhar. Então, esse feeling que às vezes a gente não tem, é legal falar que modelagem não precisa da pessoa prestar atenção exatamente no símbolo. Vamos ver se você vai pegar aqui a Daisy. A Daisy ela vai falar com a gente dia 29. Vamos ver se vai tocar aqui. Ó, ela está dando um exemplo aqui de modelagem. A menininha que pediu ajuda aí. Foi independente. E aí elas estão brincando. E a Daisy começa a mostrar que ela fez um sanduíche e aponta o sanduíche. Com pão, aponta o pão. A carne, aponta a carne. Salsicha e aponta ali a salsicha. E a menina foi e apontou que ela quer o morango para fazer o suco. Suco. Certo? Ai, meu Deus, o que eu fiz? Abriu o Instagram da mulher. Bom, então esse é um modelo, é um exemplo, né, de modelagem. É você falar mostrando os símbolos. Ela não exigiu que a menina apertasse. Claro que a menina tá engajada ali na brincadeira e ela quis apertar. Gente, o que eu fiz aqui, gente? Para. E aqui tem um exemplo do Project Core, que é uma indicação que eu faço propriamente para a escola. É muito bom. São vários módulos que indicam como você implementar a CA na escola. Ele é incrível, assim, eu acho que é uma das melhores formas de implementação efetiva da CA na escola. Então, tem, acho que 12 módulos, e ele mostra exatamente como fazer isso no ambiente escolar. Deixa eu pegar aqui a parte que eu queria mostrar. Aqui. Ó, aqui, por exemplo, ele está fazendo a modelagem para o aluno. Ó lá, ele escolheu uma prancha menor, com símbolos da cor preta, né? Porque muitas vezes você tem que observar qual é a dificuldade daquela pessoa. Então, às vezes, ela tem dificuldades visuais, né? E aí, se você colocar o símbolo branco lá, fica mais difícil da pessoa entender aquele símbolo. Então, você vai ter que mudar a cor. Então, por isso que é importante você verificar um sistema que é adaptável àquela necessidade daquela pessoa. Se você escolher sistemas que não são adaptáveis, que não dá para mudar de cor, que não dá para colocar as palavras essenciais lá na frente, então vai dificultar muitas vezes a comunicação dessa pessoa. Então, por isso que tem que ser feita uma avaliação, que eu vou falar daqui a pouquinho. O que a gente não pode fazer? Esperar que o usuário saiba usar, só porque ele recebeu o sistema. Ah, vou dar a prancha lá para o menino.
e ele vai comunicar sozinho. Não, isso não vai acontecer, né? Porque a pessoa não vai entender o que você está propondo para ela. Então, você não pode cobrar daquela pessoa que ela faça uma frase ali. Não, mostra aqui para mim a frase, porque vai ficar aversivo para ela. Então, a ideia é que você realmente mostre para a pessoa as palavras que você está usando, é mais sobre você do que sobre a pessoa. Para ela se envolver naquele ambiente de comunicação e ela entender pelos símbolos, né, o que você está tentando falar com ela, e aos poucos essa comunicação vai emergir. Não devemos fazer perguntas o tempo inteiro, né? Ah, você quer que cor, né? Ficar testando a pessoa, porque isso vai fazer ela se afastar, né, de você e do sistema. Usar uma linguagem diretiva, né? O sistema de CA, ele não é um controle remoto, então você ficar mandando, né? Ah, vai, e fica lá, vai. Sei lá, liga a TV, liga. Você não vai ficar mandando na pessoa com aquilo, não é um controle remoto da pessoa, né? E fazer muitas perguntas e ficar exigindo daquela pessoa várias questões, assim, que às vezes ela nem sabe onde ela acha aquela resposta. Então, a gente faz muito isso na hora de mostrar, e isso não é adequado, né? Tem gente também que eu, pelo menos no começo, eu fiquei muito empolgada de ensinar meu filho, e eu queria modelar cada palavra que eu falava. Ai, o que você vai fazer? Aí, nossa, aí eu ficava estressada, ele saía correndo de mim, porque é muito ruim isso, assim, você tem que escolher, mesmo que o sistema seja grande, eu coloquei lá, sei lá, o do B tem 81 palavras no início. E aí o pessoal fala, nossa, ele dá conta de achar. Olha, faz o teste do YouTube, que é infalível. Se a pessoa acha o YouTube no celular, ela acha qualquer coisa naquela prancha. Então, eu coloquei bastante palavras, porque eu acho que eu não queria limitar, né, para ele, e eu falo muito com ele, então eu coloquei muitas palavras que eu falo. Só que eu não vou falar cada palavra e mostrar lá, porque é chato, né? Então eu tenho que escolher. Eu escolhi, a Daisy é a minha supervisora, né? Então ela me ajudou. Ela me ajudou a escolher 5 palavras para a equipe toda, né? Na clínica, na escola, para a gente mostrar para ele. Então, vamos começar com a palavra vamos, mais, né? As que você acha que são as que a criança mais. As que você acha, não, as que você avaliou que a criança mais precisa comunicar, né? Vou falar da avaliação daqui a pouquinho. E aí vai acrescentando, quando a criança for usando as palavras, for entendendo o contexto. O Bernardo, ele tem falado as palavras, Bernardo é meu filho, ele tem falado as palavras que eu tenho modelado. Então, quando ele fala, eu já entendi que ele entendeu aquela palavra, e a gente já passa para mais palavras, para mostrar mais palavras. Então, a gente não pode subestimar, né, a pessoa. Não, vou começar com 3 símbolos só, porque eu acho que ele não vai conseguir. Não, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse começado com 3 símbolos com B, ele não estaria se comunicando como ele está hoje comigo. Então, a gente não pode presumir que a pessoa é incapaz, entende? De se comunicar. Então, não presumir o potencial da pessoa, né? Como se fosse isso. E deixar o sistema desatualizado. A criança já está lá no Roblox e você ainda está na galinha pintadinha. Então, na prancha dela tá palavras que ela usa lá e você não atualizar. Aí a criança quer comunicar que ela quer o Roblox e você tá na galinha e, né, você tem que deixar atualizado para ela poder comunicar aquilo que ela quer naquele momento da vida dela. E não deixar o sistema acessível. Eu vou no mercado, aí deixa lá a prancha que você imprimiu e plastificou, né? Então, se você não levar, como que a pessoa vai se comunicar com você, né? A gente faz muito isso no começo. Não precisa levar, não, senão vai estragar. E aquela é a voz da pessoa, né? A gente não vai deixar a nossa voz em casa para ir no mercado. Então, é importante sempre estar com a pessoa. Deixar de capacitar a família e a equipe, né? Então, muitas pessoas fazem isso na clínica, né? Eu vou ensinar comunicação alternativa. E aí, ensina na clínica e a família não usa.
Aí como que a criança vai se apropriar daquele vocabulário? Não vai, porque ela só usa num ambiente e não vai dar certo, né? Tem que usar em todos os ambientes. Pegar um sistema pronto e forçar a pessoa. Eu vejo muito isso com POD, né? Eu não sei se vocês já viram falar no POD, mas é um sistema que ele não tem, assim, ele não é muito disponível aqui no Brasil. Ele não tem CDs que rodam aqui no Brasil. Então, o que que às vezes a gente faz? A gente pega o pod, imprime, plastifica e tó criança, tó pessoa. E aí a pessoa, sei lá, às vezes... Eu acho assim, todo sistema que não é adaptável à pessoa, a gente não deve implantar, porque tem uma avaliação, né? Tem um protocolo a ser seguido para você implementar. E aí você colocar para uma pessoa seguir aquilo que todo mundo faz igual, acho que nem isso daí nem tem evidência, sei lá. Não treinar e capacitar os pares, né? Então, a criança só se comunica com a professora. Então, isso não é legal, né? Você pode muito bem lá na sala de aula pegar a prancha e falar, olha, e as crianças acabam gostando disso, né? Ah, eu vou me comunicar com ele e ensinar as crianças também a se comunicarem com a criança com necessidades complexas de comunicação. Não dá o tempo de resposta. Então, às vezes você faz a pergunta, né? Já chegou no momento que você pode perguntar tranquilamente, que a criança gosta, tá usando, né, o dispositivo, e aí você pergunta, mas você não quer, você não espera. E aí a pessoa nem consegue se comunicar, porque às vezes para você tocar no dispositivo demora um pouco, né? Até você achar a palavra que você quer. Por isso que também é importante colocar as palavras essenciais logo de primeira para a pessoa achar mais fácil. Não usar a hierarquia, as dicas, né? Tem protocolos de dicas, né, que dá para usar. Eu não vou conseguir falar de tudo aqui, gente. Isso é uma introduçãozinha, assim, tanto que vão ter outros encontros, eu vou deixar para os próximos, né? Mas tem dicas que você pode dar, né? Às vezes eu mostro para o B o dispositivo, para ver se ele quer, se tem algo a dizer para mim, né? Ontem mesmo ele estava tendo uma crise de choro e eu falei, você quer me dizer algo? E mostrei para ele, né? E ele colocou lá, bravo. Então, assim, eu fiquei, assim, radiante, né? Porque eu consegui parar uma crise agressiva, porque quando ele tem essas crises, ele me bate mesmo, ele puxa meu cabelo. E ele conseguiu se comunicar comigo, falar, ó, tô bravo, tipo, sai de perto, né? Então, achei bem legal, assim. E aqui é a avaliação de comunicação. O que que acontece? Que eu vejo muito, assim, poucas pessoas sabem dessa avaliação de comunicação. Então, elas começam, implantam já um sistema. Eu fiz isso, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, assim, estou mostrando caminhos. Eu coloquei lá caminhos por isso, porque eu tomei tantos caminhos errados e gostaria muito que as pessoas acertassem, que elas vissem realmente como está a comunicação da pessoa. E a matriz de comunicação é uma avaliação muito boa, assim, para comunicadores emergentes, né, que são pessoas que têm a comunicação bem dificultada, né, no dia a dia, vamos dizer. Né? Pessoas com TEA têm muita dificuldade de comunicação, geralmente, então essa daqui é bem indicada. E tem esse perfil pragmático também, que são para usuários, já pessoas que já usam a língua, né, de alguma forma, e aí você quer aumentar o vocabulário, você quer ensinar a fazer textos, né, sei lá. E aí você tem essa avaliação também para saber de onde você partir para colocar nesse dispositivo dessa pessoa. Aqui está um exemplo da matriz de comunicação. Elas são um protocolo que você preenche e forma esse gráfico, né? Então, você consegue ver o que a pessoa está usando na comunicação dela. Se ela usa gestos, se ela fala algumas palavras, se ela usa para informação, se ela pede informação. Então, tem várias funções da linguagem que você consegue ver. E aí, o que a pessoa não usa, que está em branco, você geralmente vai modelar, vai colocar no dispositivo dela para ela usar. E esse é o exemplo do perfil pragmático, né? Que para comunicadores já que usam a comunicação de alguma maneira e que você quer ampliar.
E aí você faz também uma avaliação funcional, né? Eu sei que na escola muitas crianças não têm acesso a isso, né? Que o professor acaba fazendo como dá. Eu tenho noção do chão da escola. Então, muitas coisas a gente não vai conseguir avaliar como um professor, né? Eu acredito que para implementar um sistema de CAA, como eu disse ali anteriormente, é necessário que todos os ambientes usem, a família, né? Ou a clínica que a criança frequenta, a escola, todos os lugares. Então, uma avaliação funcional, ela é necessária para você entender quais são as necessidades daquela criança. Então, se a criança precisa, quais são as palavras que a gente vai introduzir, como introduzir, quando começar frases, se a criança consegue apontar ou não, se a criança consegue ver aquele símbolo com aquela cor ou não, se aquele símbolo está adequado para aquela criança ou não. Tem crianças que não tem o vínculo com aquele sistema. E aí você vai obrigar ela a se comunicar com aquele sistema, então não vai ocorrer isso. Então é importante que toda a equipe que atende essa criança, essa pessoa, eu falo criança o tempo inteiro, avalie, né? E aí define se vai ter que ter alto contraste ou não na imagem, o tamanho da grade que você vai usar, porque tem pessoas que não vão enxergar. Se a pessoa não consegue achar o YouTube no celular, ela não está conseguindo enxergar. Você vai ter que fazer uma avaliação para ver qual é o tamanho do símbolo que ela consegue enxergar, né? Gente, que horas são? Me perdi. Se passar aí, me fala. Pelo amor de Deus. Não quero passar das 10. Né? Vai me falando aí antes para eu parar. Se eu uso uma chave de cor ou não, né? Se eu coloco, quais cores eu coloco lá para a pessoa entender melhor aquele meio de comunicação. Tem a avaliação técnica de acesso, então, como que a pessoa pode acessar aquele sistema, se é utilizando uma parte do corpo dela, tocando diretamente sobre o recurso, ou se ela, através dos olhos, por exemplo, né? Tem pessoas que não vão conseguir tocar, e aí você faz uma coisa para a pessoa tocar, não vai dar certo. Então, você tem que ver quais são os sistemas melhores para adaptação daquela pessoa lá. Avaliação de características, né? Então, as pessoas neurodivergentes, elas têm muitas características, né, associadas. Então, apraxia, dispraxia, transtorno do processamento auditivo central, transtorno do processamento sensorial, alterações de função executiva. Então, a gente tem que pensar em estratégias que todas essas coisas associadas, né, não dificultem a comunicação daquela pessoa usando aquele sistema. Então, por isso que eu falei que é importante avaliar cada um. Não dá para eu colocar uma prancha para todo mundo usar igual, né? Então, como começar na escola? Ver o Project Core, né? Eu indico muito, ele vai dar essa noção para vocês de como adaptar, até adaptar materiais também, que é bem legal, de como você usar na sala de aula. Você talvez não consiga implantar isso na vida da criança, porque isso não depende de você, professor, né? De você, coordenador, de você, supervisão de escola. Mas talvez você plante a semente lá e aquela família consiga levar aquilo para casa, e aquela família consiga perceber as mudanças da criança na escola e a família às vezes se interesse, né, por implantar isso em casa. Então, acho que essa é a ideia do Project Core. Achei um projeto muito incrível, assim, e vale a pena olhar. Os vídeos não são muito longos, né? E acho que é bem legal dar uma olhadinha lá para adaptar para cada realidade. Então, aqui, por exemplo, tem uma prancha que tem um vocabulário universal. Eu posso colocar essa prancha na minha sala de aula, posso fazer um banner, né, com palavras essenciais e usar, né? Se a criança vai se engajar com aquilo, se comunicar com aquilo, eu não sei, né? Então, por isso que a ideia é adaptar para cada usuário. Mas na sala de aula é uma boa ideia, assim, ter um banner desse, porque vai auxiliar tanto as crianças que se comunicam por fala ou por gestos, né? Quanto as crianças que precisam da imagem como apoio. Olha lá, então as mães são muito incríveis. Teve uma mãe que fez esse banner e mandou para a escola. Fiquei até emocionada. Falei, nossa,
que as mães são capazes, né? Então, ela fez e mandou para a escola, para a professora, mostrar para o filho, olha lá. Abre, olha ali, vamos guardar. Ai, que tal a gente procurar o seu lápis e ir mostrando as palavras para o filho dela. Achei bem legal. Aqui tem uma outra prancha também, um exemplo, né? Essa barra tá me atrapalhando muito. Então, aqui você pode Eu mostrar não as sei palavras. tirar. Eu também não, né? Vai ficar aí. Então, aqui a cor, né? Tem uma chave de cores, tem como se fala? Não é protocolo, mas assim, tem uma combinação de cores exata já, né? Mundialmente falando que verbos são em verde, pronomes são em amarelo, mas essas cores, como eu disse, você pode usar ou não dependendo do seu usuário. Às vezes o usuário quer colocar os pronomes de rosa, e aí você coloca, é dele, ele que vai usar. Então, acho que essa parte de criar junto com eles também é bem legal. Então, como fazer, né? Eu indico o Project Core muito, mas acho que a gente tem que ver as necessidades de cada estudante, né? Pensar junto com a equipe, se a criança tem alguém que atenda, né? Para escolher qual é o melhor dispositivo para aquela criança. Se é uma prancha, se a família tem condição também, né? Porque, eu vou escolher um iPad. Aí a família não tem como comprar. Eu vou escolher o Grid, que eu uso o aplicativo que chama Grid for iPad. Aí eu vou escolher esse aplicativo e vou fazer e pronto, não quero saber. Aí a família não tem como comprar isso, então a criança só vai usar ali com você, porque não vai usar em outro lugar. Então a gente tem que pensar a necessidade da família também, né? Engajar a turma é muito legal, né? A gente mostrar para a turma. Quando eles verem o banner, acho que já vão ficar assim, muito curiosos. Então, engajar a turma, vamos falar apontando símbolo para ajudar a pessoa. É bem legal. Adaptar conteúdos também, né? Usando a comunicação alternativa. Então, você vai fazer um jogo. Acho que eu coloquei ali. Eu me atrapalho um pouco, às vezes, com os slides, mas eu acho que eu coloquei um exemplo ali. Vai fazer um jogo. Então, você coloca palavras que vai usar no jogo, né? Vamos jogar, vamos pular. Modelar as palavras sem expectativa, né? Mostrar para a criança mesmo o que você quer comunicar para ela. E ser observador, ver se a criança está se esquivando, se ela está gostando, né? O que você pode modificar. Coloquei, olha lá. Então, adaptação de uma atividade usando CA, do Comunicateia. É uma brincadeira do Pula Pirata. Você pode colocar as palavras que você vai usar lá no Pula Pirata. Eu quero a espada. Eu quero amarela, eu quero azul. Então você pode ir apontando lá na hora da brincadeira e engajar os pares, né? As crianças a brincarem juntas também. Massinha para educação infantil lá, né? Vamos abrir, vamos apertar. Até tem a questão do letramento emergente que eles falam, né? Que conforme você vai apontando os símbolos e tem a escrita lá em cima, a criança vai se acostumando com aquele símbolo, com aquela palavra, e ela acaba aprendendo até a ler. Algumas crianças mostraram isso também. Eu gosto de. Essa é uma questão muito importante também de falar, que eu gosto de colocar a palavra escrita em cima, porque na hora que você coloca o dedo para mostrar. Você coloca o dedo aqui, por exemplo. Aí vai tampar a parte de baixo aqui. Então, é legal você colocar as palavras em cima, eu gosto. Mas isso é opcional também. E para finalizar, né, os créditos de tudo isso que eu falei, foi muito pouco, né, o que eu falei, porque foi só uma introdução. Depois vocês vão continuar com os outros profissionais. Mas a Juliana, desse perfil Ju Korozaki, ela é incrível, assim, ela é uma pessoa muito boa, ela estuda muito e ela disponibilizou todas as informações que eu estou passando aqui para vocês, para mim, porque ela quer realmente que as escolas implantem isso, que as famílias consigam implantar, né? O Comunicateia Paz, eu tirei muita coisa de lá, o Project Core, e a Daisy, que é uma querida, é uma fono, assim, que eu indico muito. E outras indicações também que eu faço para vocês é do grupo Mágica A, né? Mágica CA. As meninas lá no Instagram, eu acho que ela mudou, ela colocou mágica.ca agora.
Mas no Jeito Diferente, vocês encontram lá a Renata, ela é a organizadora desse grupo, elas têm um grupo no Telegram, assim, incrível. Tem todos os materiais, vocês podem pegar desde o início, ver tudo lá. E a Amarelo de Marina também, que elas fazem juntas esse projeto, então eu indico muito. A outra fonoaudióloga que implanta isso, ela traz várias informações do exterior para o Brasil, é a Valéria. Ela tem vários cursos de como modelar, de como ser um bom parceiro de comunicação. Eu indico muito os cursos dela. Alternativa Inclusiva, Renata Bonotto, que é uma linguista que trouxe os sistemas robustos para o Brasil. Então, ela estuda muito essas linguagens, né, utilizadas e palavras essenciais. Então, ela que é responsável. O Rafa, ele é incrível, assim, para aplicativo. Quer saber de aplicativo? Qual aplicativo eu vou usar? Vai lá no Instagram do Rafael, ele dá várias indicações, ele coloca vídeo de graça no YouTube para você saber usar o aplicativo. E o Leol, do Instituto ITAR, eu não sei se é assim que fala, mas ele usa muito CA em atividades adaptadas, ele pode dar várias dicas também. E agradeço muito pela participação de todos. Nem sei que horas são. Desculpa se eu passei aí. Se alguém tiver alguma questão, alguma coisa a colocar, estou à disposição. Deixa eu fechar aqui.